Vamos resolver a prova de física da primeira etapa do PSC de 2023. Inicialmente é dado a aceleração da gravidade, valor de π, seno e cosseno, caso precisar utilizar em alguma questão. Então temos a questão 41, 42, 43, 44, 45 e 46. São 5 questões. Vamos iniciar com a questão 41. Desconsiderando o Sol, a estrela mais próxima da Terra é a Alfa Centauri, a uma distância de aproximadamente 4,4 anos-luz. Sabendo que um ano-luz equivale aproximadamente a 9,5 vezes 10 a quinta metro, podemos afirmar que a estrela Alfa Centauri dista aproximadamente, pontinho, de nós. Só para lembrar, ano-luz equivale à unidade de distância, não de tempo. A distância de Alfa Centauri, 4,4 anos-luz. E quanto vale um ano-luz em metros? 9,5 vezes 10 a quinta metros. Isso aproximadamente. A resposta da questão está em quilômetro. Devemos apenas transformar essa unidade medida, 4,4 anos-luz, em quilômetros. O ano-luz equivale a 9,5 vezes 10 a quinta metros. Quanto vale em metros? 4,4 anos-luz. Vamos cortar a unidade ano-luz. Multiplicando meio pelos extremos. 1 vezes x dá x. 4,4 vezes 9,5 vezes 10 a quinta metro. 4,4 vezes 9,5. 41,8 vezes 10 a quinta metro. Vamos passar para a notação científica. Temos esses dois valores, 41,8 e o expoente 15. Eles são inversamente proporcionais. Passando para a notação científica, a grandeza que fica em frente da potência de 10 tem que ser um valor entre 1 e menor que 10. Então vai ficar 4,18 vezes 10 a 16. Eles são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. Tá aí, ficou 4,18 vezes 10 a 16 metros. Então vamos passar de metros para quilômetros. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. 1.000 metros em potência de 10. Vai ficar 10 a terceira. Você conta, olha, 3 casas depois do 1. Então vai ficar 10 a terceira. E queremos saber em quilômetro quanto vale 4,18 vezes 10 a 16 metros. Cancelando metros. X vezes 10 a terceira igual a 1 vezes 4,18 vezes 10 a 16. Vamos dividir tudo por 10 a terceira para isolar o x. Cancela 10 a terceira. Vamos repetir 4,18. 10 a terceira, que está no denominador, passando para o numerador, seu expoente mudará de sinal, ficará negativo. Então repete, 4,18. 10 a 16 com 10 a menos 3 dá 10 elevado a 13 quilômetros. Não tem 4,18. O valor mais próximo de 4,18 é o 4,2 vezes 10 elevado à 13ª potência de quilômetros. Então é a letra B. Vamos para a questão 42. Considere a situação na qual o bloco de massa 5 kg é puxado ao longo de um piso horizontal sem atrito, por uma corda ideal que exerce uma força F, conforme indica a figura a seguir. Se a intensidade da força F é aumentada lentamente, podemos afirmar que o bloco irá perder o contato com o piso quando a intensidade F for igual a... Então o bloco é puxado e a força F vai aumentando gradativamente. Vamos analisar as forças que atuam no bloco. Nós temos o peso, que é uma força vertical e para baixo. Sua expressão é massa vezes a aceleração da gravidade. Então o peso do bloco será igual a massa, que é 5 kg. A aceleração da gravidade será 10. Então 5 vezes 10 dá 50. 50 newtons é o valor do peso do bloco. Temos também a força normal de contato entre o bloco e o piso.
Então aqui nós temos o bloco e aqui temos o piso de apoio. Então há uma força de ação e reação entre essas duas superfícies. Então elas atuam em corpos diferentes e em sentidos contrários. Então essa é a força normal do piso sobre o bloco, e o bloco produz uma força de mesma intensidade no piso. Para não confundir com o peso do bloco, deslocamos para cima do bloco. Ficará assim. Força normal é essa aqui, é a força do piso sobre o bloco. E temos a força F, que é a força motora. 30 graus com a horizontal. Vamos fazer uma decomposição. Projetá-la na horizontal e na vertical. Na horizontal, esse lado cateto adjacente, então será F cosseno de 30. Ao passo que na vertical é o cateto oposto, então ficará F seno de 30. Não vamos trabalhar com F cosseno de 30, porque o que nos interessa é o contato. Então no eixo vertical, para cima você tem força normal e F seno de 30. E para baixo você tem o 50 newtons. Na vertical a força resultante tem que ser zero. Então as forças que estão para cima serão iguais às que estão para baixo. Para cima é apenas duas forças, Fn e F seno de 30. E para baixo só os 50 newtons. Perderá o contato. Se perde o contato, é porque a força normal será zero. 130, vamos utilizar 0,5. E vamos dividir tudo por 0,5 para isolar o F. Cancela 0,5 e 50 por 0,5 igual a 100 newtons. A opção é a letra E, 100 newtons. Vamos para a questão 43. Fala o seguinte: quando caminhamos, necessitamos da força de atrito existente entre nossos pés ou calçados e o piso. Se uma pessoa sobe uma ladeira em linha reta, será auxiliada pela força de atrito exercida pelo piso. De modo que, nessa situação, a direção e o sentido da força de atrito são, respectivamente, força de atrito. É uma força que se opõe ao movimento e age paralelamente à superfície de contato. Bem, se tem uma força motora tentando trazer o bloco para a direita, a força de atrito será para a esquerda. Mas se a força motora estiver tentando produzir o movimento do bloco para a esquerda, a força de atrito estará para a direita. Ou seja, é sempre contrária ao movimento. Agora vamos imaginar uma ladeira aqui. A força motora está tentando produzir o movimento do bloco ladeira abaixo. Então a força de atrito vai estar para cima, ou seja, apontando ladeira acima. Agora vamos tirar o bloco e trocar pelos pés de um corredor. Para o sujeito ir para frente, os pés empurram o piso para trás, ou seja, empurram o piso ladeira abaixo. E é devido ao atrito que ele vai para frente. Os pés eles vão para trás e o corpo vai para frente, no mesmo sentido do atrito entre os pés e o piso. Então a resposta correta é a letra A. Paralela ao piso e no mesmo sentido do movimento. Esse movimento é o movimento da pessoa. 44. A figura a seguir mostra o aparelho denominado de leg press, utilizado nas academias de ginásticas para a musculação nas pernas. É a parte final. Considere a situação na qual uma pessoa, ao utilizar o aparelho, ajusta em 30 graus o ângulo do plano inclinado formado pelos trilhos com a horizontal. Ao empurrar com as pernas a parte móvel de massa igual a 50 kg, passa a deslizar para cima com velocidade constante. Se o coeficiente de atrito cinético entre a parte móvel e o plano inclinado é igual a 0,10, podemos afirmar que a intensidade da força exercida pelas pernas nessa situação é igual a... Então vamos apenas coletar os dados aqui. Então temos o ângulo entre os trilhos com a horizontal, também a massa da parte móvel, e fala que a velocidade é constante. Então se é constante, é porque a aceleração é zero. É dado o coeficiente de atrito cinético, 0,10. Esse é o desenho do aparelho. Temos aqui o ângulo, 30 graus. A massa do bloco móvel é de 50 kg. Lembrando que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é 50 e a aceleração da gravidade estamos utilizando 10.
Então 50 vezes 10 dá 500. Então o peso da parte móvel é de 500 newtons. Tem a força das pernas, que é paralela ao trilho. E vamos decompor esse 500 ao longo do trilho e perpendicular ao trilho. Ao longo do trilho, a decomposição desse 500 terá o valor de 500 vezes o seno do ângulo de 30 graus. O movimento da parte móvel é para cima. E com isso, a força de atrito é contrária ao movimento. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. No sentido do movimento, temos a força H, que é a força das pernas. E contrário, temos o 500 seno de 30. E também a força de atrito, contrário ao movimento. Igual a massa, no caso aqui é 50. E a aceleração da gravidade é 0. Então 50 vezes 0 dá 0. Agora vamos nos deter a força de atrito. É o coeficiente vezes a força normal. Plano horizontal. Não havendo outras forças, a força normal vai ser igual ao peso do bloco. Mas no plano inclinado, a força normal será igual ao peso da parte móvel vezes o cosseno do ângulo entre os trilhos e o piso horizontal. Então, a força de atrito no plano inclinado será o coeficiente vezes a força normal. Será o peso cosseno de θ. Onde tem força de atrito, ficará coeficiente peso cosseno de θ, igual a 0. Força das pernas, FH, menos 500, seno de 30 é igual a 0,5. Coeficiente de atrito é 0,10. O peso é 500. Cosseno de 30 é 0,87. Tudo isso igual a 0. Repete FH, 500 vezes 0,5 dá 250. E 0,10 vezes 500 dá 50. 50 vezes 0,87 vai dar igual a 43,5. Tudo isso igual a 0. Você soma e repete o sinal. 250 e 43 dá igual a 293,5, igual a 0. Agora vamos passar 293,5 para o lado direito da igualdade. Ficará positivo. Essa é a força exercida pelas pernas. Analisando, não temos resposta. Então essa questão ela foi anulada. Esta é a resposta correta. Vamos para a questão 45. A esmerante castanheira é uma das espécies de árvores mais longevas da Amazônia. Já foram identificados exemplares com mais de 800 anos e grande população. Considere a situação na qual um ouriço com 1 kg, inicialmente em repouso, despreende-se da castanheira, caindo de uma altura de 20 metros. Desprezando quaisquer efeitos do atrito com o ar durante sua queda, podemos afirmar que a velocidade do ouriço ao atingir o solo era de... Com esse recorte, vamos apenas tirar os dados aqui. Temos aqui a massa do ouriço, 1 kg. Partiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. A altura é de 20 metros. E queremos saber a velocidade que o ouriço chega ao solo. Vamos utilizar a equação de Torricelli. Velocidade final, estamos à procura. A inicial ela é 0. A aceleração será da gravidade, que no caso aqui é 10. E a altura, 20 metros. Então 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 20 dá 400. Tirando a raiz dos dois lados da igualdade. Raiz de V ao quadrado dá V. E raiz de 400 dá 20. 20 metros por segundo. Esta é a resposta. Opa, tem 20 km por hora. Não tem 20 metros por segundo. Se a resposta está em km por hora, vamos ter que transformar a nossa, que está em metro por segundo, para km por hora. Então são 20 metros por segundo. Para passar para km por hora, você multiplica por 3,6. Multiplicando, vai dar igual a 72 km por hora. Então a opção correta é a letra D. Vamos agora para a questão 46. O célebre físico irlandês William Thomson, que ficou mundialmente conhecido pelo título de Lord Kelvin, entre tantos trabalhos, desenvolveu a escala termométrica absoluta, que ficou conhecida por escala Kelvin. Considere as seguintes afirmativas.
Antes de nós analisarmos, eu fiz um resumo. Vamos lá. 3 recipientes ABC e cada um com uma molécula. Então você tem uma temperatura do A, do B e do C. Temperatura é a medida do grau de agitação térmica das moléculas de um corpo. Temperatura tem a ver com o estado do corpo. Então, quanto mais agitadas as moléculas, maior será a temperatura. Agora vamos para calor. O que vem a ser calor? Calor tem a ver com energia térmica em movimento. Aqui nesse nosso exemplo, nós estamos vendo uma propagação de calor pelo processo da convecção. Temperatura tem a ver com a agitação das moléculas de um corpo. E calor tem a ver com a transferência da energia térmica. Considere as seguintes afirmativas. Fisicamente, calor está relacionado a um processo, enquanto temperatura está relacionada ao estado de um corpo. Correto. Processo de transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Calor é energia térmica em movimento. Agora, em relação à temperatura, está relacionada ao estado de movimento das moléculas de um corpo. Segunda afirmativa, a temperatura de um corpo refere-se à medida da sua quantidade de calor. Nenhum corpo contém calor. Calor é apenas energia térmica em movimento. Depois que o corpo recebe o calor, essa energia já passa a ter outro nome. Pode ainda ser chamada de energia térmica, não mais calor. Então a segunda alternativa está incorreta, está errada. A terceira afirmativa fala: frio não existe como grandeza física. Se um corpo pudesse receber frio, não existiria um limite inferior para a temperatura na escala Kelvin. Então, um corpo ele perde ou recebe calor. Então, isso aqui está corretíssimo. E a última, para o mesmo estado físico, a agitação molecular está intimamente relacionada à temperatura. Uma temperatura mais alta indica maior agitação molecular e, portanto, maior energia cinética média. Então, isso aqui também está correta. Então, a opção que indica essa sequência é a letra C. As afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. Tudo bem? Bem, pessoal, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado e desejo sucesso a todos vocês e vocês realizem seus sonhos. Fique com Deus. Tchau.